Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre fé e vida emocional. Como as coisas estão correlacionadas, deixa eu até anotar mais uma coisa aqui, que eu lembrei, que eu tenho que falar, não posso esquecer. Fiz umas anotações aqui. E aí, eu vou lendo aqui para vocês tudo que eu observei, venho observado, e assim, que faz total diferença na vida daquela pessoa que quer dar uma reviravolta, uma renovada, uma estabilizada mesmo, assim, de verdade, na sua vida afetiva, na sua vida emocional. Porque vamos lá, né, gente? Antes de você querer ter alguém, antes de você ser par, você precisa ser ímpar. Você precisa estar de bem consigo mesmo. Você precisa realmente ser uma pessoa que respira leve, que respira tranquilo, que respira confiante, porque senão nada do que a gente falar que vai fazer sentido, nada do que a gente falar que realmente vai tornar você uma pessoa de verdade atraente, não vai acontecer. Então, a gente precisa partir dessa base, partir desse pilar importantíssimo que é a fé. É assim, ponto de partida e é também uma condição para você continuar durante todo o período, inclusive quando você estiver num relacionamento. Seja um namoro, seja um noivado, seja um casamento, você precisa de fé. A fé ela é necessária em todas as áreas da nossa vida, né, gente? Em todas as áreas. Então, assim, ó, eu vou falar muito sobre o cristianismo, vou falar muito sobre o Deus da Bíblia, né? Vocês que já me acompanham, desde quando você estava só pensando se entraria ou não na Academia da Conquista, tenho certeza que ali você já percebeu que a gente trabalha muito com essa questão do cristianismo. Ai, Paulo, mas por quê? Eu não sou cristão, eu não sou cristã, eu até nem acredito em Deus, eu sou ateu, sou ateia, não tem problema, continue aqui, tá? Porque a fé, você usa a fé todos os dias, nas mais diversas áreas da sua vida. Por exemplo, quando você vai num restaurante, você tem fé de que a pessoa não colocou um veneno naquele prato, você não sabe, é só uma crença, né? Tudo aquilo que você precisa acreditar, tudo aquilo que você não está vendo com os próprios olhos e constatando por A mais B, você precisa de fé. Quando você entra no seu carro e você acredita que vai chegar lá no outro destino sem morrer, quando você entra num avião, quando você anda a pé na rua, tudo isso envolve fé, porque fé é acreditar. Então, todas as vezes que você acredita em algo, você também está tendo fé nesse algo, nessa situação ou nessa pessoa. E é disso que eu quero te falar hoje, tá? Então, assim, por favor, eu não sei, eu realmente espero que você seja cristão, que você seja cristã, porque é a melhor lugar para estar, tá? Então, assim, se tu não é, vem para o nosso time, que você vai ver que é o melhor lugar para se estar, é do lado de Jesus, tá? Então, se não é, já começa a repensar aí, lembra que a Pamela está te convidando, e aí, quem sabe, agora você começa a ouvir, né, essas questões. Mas se você não é, e até não gosta muito, não quer ser, não tem problema. Agora, eu só preciso que você se lembre que esse daqui é o livro mais vendido da história. Que é, quando fizeram lá a prensa, né, para poder imprimir livros e tudo mais, decidiram que esse aqui seria o livro impresso. É o livro mais lido, mais vendido, e ele é, assim, relevantíssimo. Então, se você pegar para ler, sem preconceitos, lendo ele como se fosse um livro histórico, se você quiser, ou com um livro de motivação, não importa, para o nosso contexto aqui, não importa, você vai ver que ali tem muita sabedoria, tem muitas pérolas. Então, eu espero que realmente eu esteja me fazendo entender no sentido de que
Ok, se não quer olhar para ele como um livro de fé, olhe para ele como um livro de sabedoria, de conhecimento. E é inconteste quantas coisas ali, se você colocar em prática, vai mudar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre fé e sobre como é muito importante que você parta desse princípio para chegar no seu objetivo. Você tem, então, um ponto de partida, que é onde você se encontra hoje, talvez assim, desacreditado, talvez cansado, talvez indignado com tantas coisas que você já tentou e não deu certo, com tantas coisas que se repetem, tantas frustrações, mágoas, decepções. Eu não sei em que momento você se encontra, assim, sei lá, talvez você esteja recém-divorciado, recém-divorciada, e tá complicado. Eu não sei em que momento você está, mas eu sei que você precisa ter uma visão de um momento futuro. Você precisa ter algo que você quer alcançar. Tem uma chegada, Toda largada tem uma chegada no final. Então, eu saio do ponto A e vou chegar no ponto B. É assim que tem que ser. Você precisa ter isso em mente. Então, Nathalie, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pela presença. Você precisa saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Não é onde falaram que você era capaz de chegar, não é onde falaram que você era merecedor, onde a família geralmente chega, onde o seu bairro chega, a sua cidade chega, o Brasil chega, não. Eu estou falando aqui de um lugar afetivo, um lugar emocional, um padrão de relacionamento que você determina para você, com base em quê? Fé. Não base em crença de baixo merecimento, medo, crença em escassez. Deixa eu mudar esse aqui, tá muito branco na minha cara. Sabe aqueles pensamentos assim de que não tem gente o suficiente no mundo e todas as possibilidades para você já acabaram e que todo mundo é infiel, todo mundo não presta, não sei o que, tudo isso são pensamentos emprestados, eles não estão baseados na fé. Mas aí você pode pensar, nossa, como que esse negócio de fé é algo assim tão subjetivo, uma coisa assim tão acima da nossa realidade? Fala um pouco mais para mim sobre fé, eu vou falar. A gente pode trocar a palavra fé por acreditar. E acho bem legal isso, porque acreditar, primeiro que fica mais democrático, fica mais assim para todos, cristãos, não cristãos, budistas e espiritualistas e ateus, e enfim, não sei. Vai abarcar a todos. E também tem uma coisa muito legal, que é assim, quando eu falo em acreditar, eu estou falando em um verbo. Eu acredito, tu acreditas, ele acredita, nós acreditamos, vós acreditais. Isso é um verbo. E como verbo que ele rege uma ação. Agora que eu estou vendo que eu esqueci de pegar água para mim, e daqui a pouco o bicho vai pegar, espero que não, vamos ver. Então, o verbo, ele rege uma atitude, uma ação, ele te convida para sair da inércia, Então, quando você acredita, isso é uma escolha, isso é uma decisão. Assim como eu decido se eu vou levantar daqui ou não para pegar minha água, assim como eu decido se eu vou deixar essa cadeira mais apoiada ou mais para frente, eu decido, sei lá, tantas coisas, que roupa eu vou vestir e tudo mais. É uma questão de escolha, você acreditar. É um esforço, é um trabalho, é algo que você faz, é algo que você executa. Não é algo que cai pronto do céu.
Até mesmo porque, gente, e aí para já começar a citar um pouco de Bíblia, aí eu não vou ficar citando aqui as passagens, até mesmo porque eu não decoro isso, não decoro ipsis literis. Acho muito bonito quem decora, mas eu não decoro. Então, a gente pega assim, ó, como a fé, ela é um ponto de partida tão importante que o próprio Deus, encarnado em figura de homem, Jesus, ao terminar ali, né, de executar o seu milagre, ele falava, vá, a sua fé te curou, vá, a sua fé te salvou. Por que isso? Por quê? Já parou para pensar? Olha como é maravilhoso isso. Deus é Pai. E nenhum pai que realmente ame seu filho, se importe com o futuro dele, sai entregando as coisas de bandeja. Isso não acontece. Né? Um pai que está preocupado com a educação, com a independência, com o crescimento do seu filho, ele vai colocar ali uma condicional. Ó, eu vou te dar isso, mas aí, né, eu quero que você também faça aquilo. As coisas vão sendo via de mão dupla, né? Até mesmo porque, como eu teria um relacionamento com Deus, e tudo isso tem a ver com relacionamento, tá, gente? Tudo isso tem a ver com você conquistando o seu amor, seu namorado, sua namorada, e futuramente marido, mulher, pai de seus filhos, mãe de seus filhos. Tudo isso tem a ver. Por quê? Não é um relacionamento se só eu estou dando, só eu estou dando, só eu estou dando. Se não há uma contrapartida, isso é um monólogo, isso é só eu fazendo por você. E isso te enfraquece, isso não te torna uma pessoa protagonista da sua própria história. Percebe? Percebe o perigo disso? Então, a fé, ela vem para te colocar como agente, e não só como uma vítima da situação. E aí é preciso, então, esse movimento de acreditar. Ah, mas eu não acredito. Sim, como eu disse, a fé, você acreditar em algo, não é algo que cai pronto no seu colo. É uma decisão. É algo que você escolhe. É algo que você cultiva. É igual uma musculatura, qualquer parte do teu corpo. Se você não exercitar, ele vai definhando, vai secando, vai murchando, vai ficando fininho. Mesma coisa. Então, eu convido você a exercitar a sua fé. Você fazer isso diariamente. Diariamente. Até mesmo porque, antes de Jesus executar o milagre dele, ele perguntava, o que queres que eu faça? Gente, já parou para pensar nisso? Olha só. Jesus estava diante de um leproso. E um leproso, gente, naquela época, que hoje a gente chama de hanseníase, e eu nem sei se o nome mudou, porque eles gostam de ficar mudando esses nomes, sei lá por quê. Nem sei, né? E naquela época, era uma coisa terrível. Era algo que excluía a pessoa da sociedade. Era um decreto de incapacidade social, de todo tipo de incapacidade. A pessoa não estava mais apta para nada. E aí Jesus estava diante daquele leproso e ele mesmo assim perguntou, o que queres que eu faça? Diante do cego, o que queres que eu faça? Diante do paralítico, o que queres que eu faça? Gente, mas vamos lá, né? Ele não estava percebendo o que era necessário ser feito. Ele, por que estava perguntando? Sabe por quê? Porque Deus é um verdadeiro Lorde. Deus é um cavalheiro, Deus é gentleman, Deus é educado, Deus é gentil. Ele não vai invadindo a sua vida com força, ele não faz isso. Até mesmo porque isso seria maldade, isso seria, assim, uma coisa terrível, porque tornaria a todos nós marionetes de Deus sem escolha. E não foi assim que Deus nos criou. Né? Então, ele pergunta o que quer,
E a todos os dias ele pergunta o que você quer. E olha que interessante. Você quer isso porque antes foi ele que plantou no seu coração. Você quer um amor porque Deus é amor. E ele plantou esse anseio por parceria, por companhia, por compartilhar uma vida. Então, sai desse contexto aqui, ó, de umbigo, seu próprio umbigo, e eu quero isso. E aí vem um monte de vozes lá de você tá querendo demais, menina. É por isso que você não namora ainda. Isso é tudo baboseira que falam, tá? Você não namora ainda porque você é muito exigente. Ou fala para os homens, você não namora porque você ainda não tem dinheiro. Então, é muito importante a gente sair desse contexto de poluição, de preconceito, de mesquinharia, de venda nos olhos mesmo, cegueira. E entender que o que você quer é em parceria com ele. É em parceria com ele. E aí, lembra que eu falava anteriormente, né? Que você precisa ter, assim, eu tenho aqui hoje, eu quero isso hoje. E o meu anseio, o meu desejo é alcançar XYZ lá no final. Né? XYZ lá no final. E esse XYZ é aquela aula que eu passei para vocês, que tá logo no começo aqui. Se você pulou, não assistiu, volta lá, assiste essa aula, que é a aula do 6 para 0. Que é para você definir que tipo de relacionamento que você quer. E sempre lembrando, né? A Liz está falando aí, que o pessoal fala que é exigente demais. Né? Normalmente, quando você ouve isso é uma mentira. Mas, faz a tua lista do 6 para 0 e começa você, em parceria com ele, a entender quais são os seus desejos, né, os seus critérios para dentro de um relacionamento que realmente, assim, não são tão importantes. E aí eles entram como um desejo, como um critério secundário. Ele até é, assim, uma qualidade, mas ela é uma qualidade supérflua, não é uma qualidade essencial, porque no 6 para 0 a gente fala de qualidades essenciais e defeitos inaceitáveis. Né? Então, você precisa ter esse ponto de partida, você precisa ter esse discernimento, para você saber onde você quer chegar. Porque senão, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer Zezinho, qualquer Luluzinha que aparece, você já vai aceitar. Você vai aceitar migalhas, você vai aceitar até grosserias, coisas que você não deveria aceitar, porque fica imaginando que o que você quer é pura e simplesmente um relacionamento. E eu sei, gente, que não é o teu caso, porque senão você não estaria aqui. Só que isso é tão enraizado, tão enraizado, tão enraizado, que é bom a gente lembrar e ir esmiuçando e tirando raízes, tirando isso, porque, vamos lá, né, gente? Vamos lá, porque senão começa a dar chabu, pepino, abacaxi, todas essas coisas ruins para descascar. Você precisa saber onde você quer chegar. E isso vai te ajudar, sabe naqueles momentos assim que você fica pensando, ai meu Deus, que desânimo. Olha, mais uma situação que não deu certo. E é dolorido, gente, é cansativo. Tem horas que dá vontade de gritar. Eu sei, eu já passei por isso. Mas aí, quando você tem a sua visão, a sua caixinha do amor, que eu já ensinei aqui para vocês, né? Quem não assistiu, volta lá na aula, tem só uma aula sobre isso, uma aula inteira sobre isso. E você vai visualizar isso. Só que aqui a gente está falando de fé. E a visualização, ela é também uma ferramenta de fé. Mas a fé mesmo, cristã, essa coisa que a gente está colocando aqui, ela é ainda mais poderosa.
ela é ainda mais avassaladora, porque nesse caso, você entende assim, ó, a fé é a certeza das coisas que não se vê. É o que normalmente a gente faz quando a gente está com sanidade mental, sabe? Quando você está assim, tranquilo, quando você está saudável, quando você está pleno, você sai de casa e você não fica pensando ou voltando toda hora para casa, pensando, ai meu Deus, será que eu fechei a torneira? Ai meu Deus, será que eu fechei a janela? E aí você sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso é um transtorno e ele existe. E é muito ruim. Transtorno obsessivo compulsivo. Tem até um filme muito legal, um filme europeu, que se chama Tok Tok. E eu até falei que eu vou fazer uma lista, eu vou pegar um PDF, a gente vai montando eles juntos. Você pode até deixar o seu comentário aqui embaixo, você que está na gravação, deixa o comentário no chat, de um nome de filme, a gente vai montando assim, esse arsenal, sabe, de filmes que recomendamos uns para os outros, que é legal. E esse filme, ele mostra muito isso. Quando a gente não está saudável, a gente para de acreditar em algumas coisas. Mostra até uma outra personagem que ela não consegue acreditar que ela está limpa. Ela se sente suja todo o tempo, tem que ficar lavando a mão, passando álcool, não sei o quê. Se ela encostar numa caneta, essa caneta está terrivelmente contaminada e eu tenho que lavar minha mão. Isso é uma espécie também de falta de fé, que já foi para um nível exorbitante e se transformou num transtorno, né? E aí, em menores graus, a gente vê isso diluído em nossa vida. Eu quero te lembrar de uma coisa, que é assim, ó, a gente vive num mundo físico, né? Um mundo carnal, um mundo aqui de corpo. E então, isso faz com que muitas vezes a gente acabe desviando o foco e a gente fica muito acreditando nessa coisinha aqui e esquece que a nossa vida é muito maior. E que a gente tem um parceiro enorme, que é eterno e que é extremamente amoroso. E com isso eu fecho a nossa aula de hoje, te convidando a tirar, assim, com certa frequência, do centro da sua fé, o seu umbigo. Ah, eu acredito que eu vou conseguir porque eu sou não sei o que, não sei o que lá. Porque eu tenho não sei o que, não sei o que lá. Porque eu fui... Não. Entenda que vai dar certo, sim, por suas capacidades, sim, por sua autoconfiança, sua autoestima, quem você é, quem você tem, o que você tem para oferecer, o estilo de vida que eu posso ter ao seu lado, né, o seu futuro parceiro, sua futura parceira. Ok, mas quando você sai dessa visão limitada e você vai para uma visão mais ampla, entendendo que antes de mais nada vai dar certo porque ele quer que dê certo, nossa, aí você respira tranquilo, você fica mais tranquila, você ganha mais fôlego, até mesmo para você se desenvolver, porque você entende que você não está sozinho nessa, você não está sozinha nessa. Isso não é um jogo só teu, isso não é uma conquista só tua, isso não é plano só seu, é, antes de mais nada, plano dele também, tá? Ele quer, agora basta que você realmente exercite isso. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E eu não sei quando, não sei como, não sei onde. E quer saber? Não importa. Eu estou me preparando. Eu estou aqui na Primeira Conquista, estou me municiando de habilidades, de alegria, de plenitude, de fé, de estratégias, sim, algumas estratégias de sedução que a gente vê no curso de sedução na prática. Muita coisa, gente, sobre como falar, como se posicionar, linguagem corporal, tudo isso a gente vê por aqui, né? Mas se tudo isso não estiver preenchido de fé, é só uma carcaça, é só um esqueleto tentando se equilibrar de pé e não fica, não fica. Precisa de músculo, precisa de pele, precisa de revestimento, e isso é, fazendo aqui um paralelo, né, um exemplo, uma alusão, isso é a sua fé.
tá bom? Vamos trabalhar isso? Vamos colocar ele mais e mais vezes como parceirão, como alguém que está ali junto e que está interessadíssimo em ver você construindo uma família? Seja pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, pela quarta, não sei quantas vezes você já casou. Não importa. Não importa quantos anos você tem, não importa seu sexo, a sua preferência, não importa a sua idade, não importa a classe social, não importa nada. A única coisa que importa é que realmente você acredite e se mantenha a caminho. Não pare. Se estiver cansado, não desista. Apenas descanse. Descanse. Descansar, gente, é aquele devagar e sempre, sabe? Não é voltar atrás, não é escolher outro caminho, não é nada disso. É simplesmente você vai mais devagar. Observe um pouco mais, respire um pouco mais. Tem muitas aulas aqui que a gente fala bastante sobre essa questão. Tem o autoestima também, que traz esse ânimo, essa injeção de motivação também para você, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, você que está na gravação, deixe aqui embaixo o seu comentário, minha gente. Quero ver comentários de vocês, dizendo, olha, gostei, olha, que legal, me fez pensar tal coisa, ou, não concordei tanto, também. Não concordar também é válido, também é aceito e bem-vindo, tá bom? Que a gente abre uma discussão, a gente abre alguma coisa aqui para abrir um outro entendimento. Vamos? Deixe o seu comentário, deixe a sua estrelinha, tem estrelinha aqui no Hotmart também, gente. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.